Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amados. Mais uma vez na série Oração. Nós estamos finalizando no dia de hoje. Não. Mas teremos que finalizar porque é um novo tempo. Esse tempo em 2022 que nós vamos começar com uma outra série. Uma série baseada no livro do Antigo Testamento. O que será? No final da série Oração nós vamos falar sobre isso. Amém? Então, pastor Diácono Nelson. Pode, senhor, filho, pastor Ricardo. Então, senhor, que somos vacinados, lavados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Quero dar a paz do Senhor a todos que estão já nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos a mais essa conexão bíblica. Como o pastor Ricardo falou muito bem, né? Hoje, encerramento da série Oração. Amém? Hoje vamos encerrar com o seguinte tema. Qualquer, pastor Ricardo? Nós vamos começar, na verdade, né, que nós estamos falando sobre a oração com o Espírito Santo, nós vamos falar da oração em concordância, mas de uma forma que já falamos, mas vamos fazer um finalzinho de resumo. Também. E os que acompanham o episódio passado, nós falamos sobre súplica, né? Exatamente, súplica. Exatamente. Estamos aí falando sobre salmos de Davi, principalmente. O Davi só escreveu 77 salmos dos 150. Ele sabe o que é suplicar, o que é orar, né? Então ele sabe exatamente o que é isso. Tem uma certa experiência já, né? Nossa. Pessoa bem gabaritada, né, Paulo? Não teria outro. Nos ensinando. Porque toda vez que ele se pecava contra Deus, ele realmente tinha um coração que Deus se agradava. Era um coração que ele realmente se arrependia e buscava o que é a misericórdia de Deus, porque ele disse que preferia ficar na mão de Deus do que ficar na mão dos homens. Tanto que a palavra diz que ele, né, realmente foi conhecido como o segundo coração de Deus. Exatamente. Por conta disso. Antes que nós nos esqueçamos, né, os irmãos aí estão aguardando, vamos orar, né, pastor? Como de praxe, para que Deus venha abençoar essa conexão. Peço aos amados que curvem as suas cabeças e fechem seus olhos, por gentileza. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos louvar e agradecer, primeiramente por mais esse dia que o Senhor nos deu e por estar nessa noite, meu Deus, aqui junto com o pastor Ricardo, a mais esse espaço que o Senhor nos abriu através da conexão bíblica, a qual está sendo exibida pelas redes sociais. Queremos pedir agora, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem nos usado, tem, meu Deus, nos conduzido em triunfo a toda essa, desde quando iniciou esse projeto. Não seja diferente nessa noite, Pai. O Senhor, qual o Senhor diz através do Senhor Jesus, diz que o Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas. Então nós nos colocamos agora, meu Deus, como meros vasos nas suas mãos, Pai, pedindo que a sabedoria que vem do alto venha agora nesse momento nos tomar, pedindo, meu Deus, que abra nosso entendimento, meu Deus, para que possamos transmitir tudo aquilo ao qual o Senhor quer nos ensinar essa noite. Diz a tua bênção sobre todos que estão nos acompanhando, meu Deus, que abra o entendimento de cada um, meu Deus, ó Pai, que pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo, Pai, venha, meu Deus, ó Pai, fazer com que a tua palavra, que é a boa semente, venha cair em boa terra, Pai, para que venha trazer frutos dignos de arrependimento, venha ensinar, meu Deus, hoje sobre o tema oração, ao qual nós temos, meu Deus, ó Pai, abordado, meu Deus, ó Pai, que venha, possamos passar tudo aquilo que o Senhor quer ensinar, meu Deus, a todo o amado irmã, amigo, o amigo que está nos acompanhando. E já nós queremos te agradecer por tudo que há de acontecer durante esse período, estaremos aqui. E assim o fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estávamos falando ali no finalzinho, né? Que o cristão, ele passa, né, na verdade não chegamos a falar sobre isso, mas eu queria começar dizendo que nós passamos por etapas, fases, né? Desde que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós passamos por várias etapas e fases. E como a vida é uma escola, é melhor passar esta vida com o melhor livro da escola, que é a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando para a gente, porque ela trata de vários assuntos. Nessa série de oração nós vimos várias situações, mas é para aquele que é o Senhor Jesus Cristo. Ele recebe um selo, que antigamente o rei, quando ele selava algum edito, ninguém podia retirar aquele selo, somente ele. E isso é feito atrás do anel, né? Exatamente. Tinha um anel que tinha o selo. Exatamente, que tinha o selo.
que havia uma cera, uma cera colocada e selava aquilo. Sim. Né? Então nós vemos que aquele que é uma nova criatura em Cristo entende que nós precisamos estar vivendo um tempo não natural, porque é nosso tempo de passagem. Então, uma das armas que nós usamos para conhecimento é a oração. E é fundamental na oração a ajuda do Espírito Santo. Nós falamos lá em João 14, que Jesus colocou o Espírito Santo para ser aquele que não andaria somente com 12, mas andaria para todo aquele que cresce na palavra, fosse salvo. Então, era a presença de Jesus, né? Não da forma exterior física, como Jesus veio como homem, mas era da forma dentro do ser humano. Então, nosso passagem financeiro, referências de templo, né? As pessoas correm ao templo, fazem uma reverência para fazer uma oração, tiram o sapato, entram de joelhos, abaixam, abrem o tapetinho. Estou falando de várias acende incenso, entra de cabeça baixa. Tem seu ritual. Exatamente. Cada religião tem o seu ritual, e nós sabemos que a melhor forma foi aquela que Jesus nos ensinou em Mateus 6. Tem outros evangelhos. Entra no teu aposento, fecha tua porta em secreto, e aí tem a descrição da forma estrutural do que seria oração. Inclusive, nós falamos no início dessa série oração, citamos, Mateus 6. Né? Exatamente. E aí até nós falamos, dos amados que nos acompanham, sobre ter oração, né, na intimidade. Né? Exatamente. Nós abordamos esse tema. Né? Abordamos e por que o Espírito Santo ele é muito importante? Porque o Espírito Santo é aquele que estava desde o início da criação do universo. Então, ele conhece, porque ele estava lá, ele conhece Deus, conhece Jesus. Então, ele nos dá a instrução e ele é aquele ajudador, consolador. E aí nós vemos que, falando sobre o primeiro intercessor, biblicamente falando, foi Abraão, em Gênesis 18, em relação ao seu sobrinho Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Aí nós continuamos falando, Paulo escreve em Romanos 8, 26, que nós não sabemos como orar, como pedir. Então aí falamos que nós temos o Espírito Santo que assiste a nossa fraqueza, como interceder uma situação. Também falamos lá sobre os dons que o Espírito Santo tem, mas falamos nos dons que são vocais, que é o falar em línguas, e fizemos a referência em 1 Coríntios 14, e falamos o que a oração em línguas, que foi a evidência no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, posso falar isso, Então, aí nós vemos que o que aconteceu e aquilo que é como evidência de falar em outro idioma tem muita importância para aquele que se aproxima em intimidade com o Espírito Santo. Mas num culto é bom ele saber interpretar o que o Espírito Santo está dizendo. Então aí nós queremos fazer um pequeno resumo, entramos em oração de concordância. Nós chegamos a falar no início também, e hoje a gente entende essa oração de concordância, oração unissona, onde nós vemos lá que se receberam a instrução, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, no capítulo 1, Jesus subindo aos céus, ele deu uma instrução, eles se colocaram dentro daquela instrução, foram lá para a casa onde estavam reunidos 120 pessoas aproximadamente, chamado cenáculo, e aí eles começaram a buscar essa capacitação e esse poder do Espírito Santo. Então, nós vimos que a oração de concordância é muito importante. E quando eu pego a oração e trabalho numa concordância de acordo com a palavra, a minha oração ela tem
como um foguete, porque foguete não tem ré, né? É verdade. Quando você lança um foguete, ele sobe, né? Ele não Uma via de mão única. ele não para e dá marcha ré, a não ser que faltou combustível, ele cai. É verdade. Então, mas ele não cai de ré. Mesmo assim ainda cai de ponta, né? Ele cai de ponta porque a gravidade, né? É verdade. Pelo peso que está na parte, exato, pela força da gravidade, né? Então, pela estrutura do foguete. Então ele o foguete ele tem aquelas fases que ele vai pegando, ele vai o quê? Vai acabando aquele combustível naquele estágio, desce, o outro assume e vai. Então a nossa oração ela sobe que nem foguete. Né? E se estiver de acordo com a palavra. No caso que o senhor está exemplificando como foi, não tem esses estágios. Não tem estágio, já vai é como se tivesse como é que fala? Um lançador só. Né? É verdade. Um lançador só. Né? Lá na NASA eles fazem isso, lá na Rússia eles fazem isso, lá no Cazaquistão, porque eles vão, né? Como é que eu posso dizer? O foguete ele é pesado. Sim. Então eles vão selecionando, vamos dizer assim, combustível para cada fase, para não ele ficar mais leve em cada fase, soltando, desacoplando, ele fica mais leve. Aí o finalzinho lá é o que leva e traz, né? Até assim, tudo é obviamente feito um cálculo, né? Vai aumentando a gravidade, né? Exatamente. Aí fica mais leve para ter aquela estrutura para sair, né, da atmosfera, né? Exatamente. Então aí o que nós vamos falar, né? Mas sou exemplificando sobre o foguete, né? E assim colocando a oração, me fez lembrar que o Senhor Jesus disse na sua palavra, né? Quando ele citou, né? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Exatamente. E tudo que se desligardes na terra será desligado no céu. Então, essa oração de concordância é uma unidade, né, entre pessoas, né? Quando nós estamos aqui no nosso cenário, um culto normal, a gente se prepara, faz uma oração para que o Espírito se mova nesse culto e haja uma resposta àquilo que as pessoas entram, porque as pessoas entram na igreja com algumas necessidades. Sim. E uma delas é normal a gente falar assim, nossa, eu pedi para Deus falar comigo, Deus falou. Né? Às vezes as pessoas chegam e dizem, não, Senhor, fala comigo essa noite, fala comigo esse dia, fala comigo nessa live. Né? Então aí a gente percebe então, que quando você faz uma oração de concordância, é quando você está no mesmo foco, numa mesma visão daquela situação. Então, os apóstolos estavam ali, aqueles homens e mulheres, ali orando, buscando um resultado da parte de Deus, uma resposta da parte de Deus. Eles não sabiam o que via. Jesus falou assim, olha, vocês vão lá, fiquem fechadinhos lá, passar 10 dias, que foi o prazo que eles ficaram, se quiser fechar a porta, se está mandando os comandos, fica lá, e vocês, enfim, lá depois vai vir línguas de fogo sobre a cabeça, vocês vão sentir uma situação diferente, um vai falar em língua. Jesus não falou nada. Não entrou em detalhe. Não entrou em detalhe. Vai lá e fica lá, até vocês receberem a capacitação, né? O poder, o dunamis de Deus. Então, e aí vai me lembrando, né, pastor, que você viu? Por uma curiosidade, até o senhor citou muito bem, né? Eles ficaram ali por volta de 10 dias, né? Até o propriamente dito, né? O dia do Pentecostes. Né? Exatamente, depois da ressurreição de Cristo, né? Foi mais ou menos 10 dias. Foram 10 dias. 10 dias, né? Você imagina, talvez até meio aquelas 120 pessoas que estavam ali. Acredito que, não sei se o senhor me corrige se estiver errado, tinha mais pessoas, mais de 120? Ou foi só essas 120? A Bíblia nos informa que está porque talvez durante esse período alguém desistiu, né? Não. As pessoas estavam ali realmente, primeiramente, porque os discípulos chegaram para aquelas pessoas, porque Jesus, né, apareceu para muitas pessoas, e aí eles se reuniram ali porque era um lugar de reuniões, né? E ali eles segundo alguns estudiosos, foi onde eles celebraram a Páscoa. Né? Então, naquele momento, eles estavam ali preocupados também
por ser perseguidos como Jesus, talvez serem crucificados. Porque, né, pastor, desculpe interromper, e quando antes do Senhor Jesus ascendeu os céus, né, e falou, né, deu a ordem que ia ter, né, o Pentecostes, ali, pô, se eu não me engano, tinha 500 pessoas ali, né, aproximadamente, né, e o Senhor Jesus, né, ascendeu os céus, né. É que, na verdade, assim, se nós olharmos a Bíblia, eles passam, né, informações que muitas vezes são numerais e outras vezes não são numeradas, né? Então, eu digo assim, aqui no Atos capítulo 1, né, estava ali no versículo 13 dizendo assim: entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam, quer dizer, Pedro, ele já tinha um lugarzinho lá, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração. Então eles estavam ali em concordância, né? Então eles estavam ali sendo o quê? Naquele momento a gente pode imaginar, que imaginar não é pecado, eles estavam buscando alguma coisa que eles não sabiam exatamente o que era. Era um mistério, né? Era um mistério. Que Jesus, lá no livro de João, né, antes de ser levado, ele soprou sobre os discípulos, né? Só recebe o Espírito Santo. Sim. Mas Tomé não estava. Então, quando eu vejo que eles estavam ali baseados numa palavra, porque Jesus ele era a pessoa da palavra, ele era o verbo. E a palavra de Deus diz que ele ministrava a palavra e depois os milagres e maravilhas aconteciam. Então, a palavra é preparação, porque a palavra vem através do ouvido. E a palavra, ela sai primeiramente da boca de Jesus para o ensinamento daqueles. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. 10:17 fala. Exatamente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eles entenderam que a palavra, que era Jesus que dizia, era fundamental aquele comando que Jesus deu aqui, que eles tinham que estar lá, e ali naquele comando estava estabelecido um decreto de autoridade e poder que viriam sobre a vida deles. Mas eles não sabiam o que era. Eles não tinham, assim, uma ideia do que seria. Se havia um vento impetuoso, se aconteceria... Aí eles estavam ali, em oração, né? Diz no versículo 14, todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E aí o que eu vejo dessa forma? Uma coisa é você fazer a oração, outra vez a súplica que nós contamos. Porque naquela mistura de pessoas, mas a gente imagina que eles oravam juntos, um estava orando de uma forma, mas tinha um intuito. A gente pode imaginar que Pedro falou assim: nós vamos orar sobre isso. Mas tem gente que estava talvez preocupado e fazendo: Senhor, nos esconde aqui, porque os romanos estão atrás de nós por causa dos judeus. Os judeus estão incitando os romanos a virem atrás de nós. Talvez por algum momento, né? Então, que estavam ali fugindo do foco, né? E aí, por conta da preocupação. Então, por isso que ele diz assim: por orações e súplicas. A gente pode imaginar. No versículo 15, naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Por que quase 120 pessoas? Porque normalmente, naquela época, como era um tempo onde o homem era realmente o cabeça, então as mulheres, né, e jovens, talvez, poderiam ter jovens, crianças, porque quando Pedro foi preso, disse que foi uma criança abrir a porta e falar: Pedro, está lá fora, Gente. e você está, né? Então pode imaginar que também tinha jovenzinhos ali, né? Famílias com jovens, né? Adolescentes ou crianças, não sei, estavam ali, né? Então, quando fala assim, quase 120,
pessoas, porque podemos imaginar que a maioria eram homens, mas poderia ter um grupo de mulheres e jovens. Mas isso não é tão importante, porque o clamor a Deus, quando tem foco, o resultado é com efeito imediato. Imediato que eu digo assim, a resposta dele. Quando todos estão ali no mesmo propósito, né? Exatamente. Então, por quê? Porque a oração é tão poderosa, quando você faz uma oração de concordância, principalmente quando a concordância vem através dos efeitos da palavra que está escrito, aquilo que o Senhor falou, que Jesus falou, tirando o texto fora do contexto e falando que ligares na terra, será ligado no céu. Quer dizer, Jesus deu o primeiro comando para que a ligação fosse aqui na terra, a terra pecadora, onde no princípio, né, deste mundo reinava. Porque se a gente pensa, se pensar humanamente falando, a gente ia falar o seguinte: não, começa lá no céu, porque Deus está no céu, a autoridade vem de lá. Não, mas Jesus declarou que naquele momento, como seres humanos, e falando sobre o pecado, que se ligar aqui na terra, se você perdoar o teu irmão aqui, lá vai ser liberado esse perdão. Mas se você desconectar esse perdão, lá em cima será desconectado, então você vai ter algum tipo de problema. Daí a gente vê que concordar é fazer com que a sintonia seja uma conexão, um indivíduo, vou fazer propaganda, né? Fibra, como fala essas conexões de internet? De fibra, né? Então é uma concordância que a gente olha para a palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela tem efeito porque ela é viva e eficaz. Então eu creio, e você crê também, e o que está do meu lado também crê, o que está do teu lado também crê, e isso daí traz uma concordância, porque a palavra é fiel e viva, e ela não volta vazia. Então nós declaramos esta fé do mesmo jeito, e esse poder ele vem com resposta, que está escrito. E aí eu olho, que aí não tem pontos de discórdia, não vai ter pontos. Ô pastor, você começou a sua oração aí, ó. Não é bem assim, não. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, porque a concordância não tem discórdia, porque é através da palavra. Então eu olho para a palavra de Deus, é uma unidade de fé que vai como uma flecha para o alvo daquilo que nós estamos concordando com uma situação. Então eu olho que a concordância ela começa primeiramente entre nós. Justamente. Então eu lembro uma vez que eu falei, às vezes você vai procurar no Google, né? Unidade, união, é igual. Uma diferença. Mas há uma diferença. Há uma diferença. Quantos casamentos estão em união e amanhã por alguma coisa, você não passou a roupa, você não fez minha comida, eu separo de você, né? Casamentos entre homens e mulheres, mulheres e homens, que passar disso é do maluco. Eu vejo pelo seguinte: unidade é como você, até falamos nos outros episódios, você aceita a diferença do seu irmão, do seu cônjuge, né? Você respeita, né? A diferente temperamento, comportamento de cada um. E você aceita e você realmente ama a pessoa independente, né? Qualquer coisa, né? Isso é unidade, né? Sim, como o senhor falou, eu tenho pontos com a minha esposa que a gente não tem a mesma, né? A mesma visão. Sim, né? Ela interpreta de um lado, eu interpreto de outro. Mas não é por isso que eu falei, não, então se vou separar de você. Então a unidade, é como o Diácono falou, eu respeito a diferença que eu tenho de você, né? O seu pensamento e tal, mas estou junto com você. É chuva, sol, é frio, é no calor, né? Não vou admitir. E fale um A de você. Não largo a tua mão em tempestade nenhuma. Isso nós transferimos isso ao corpo de Cristo, né? Exatamente. Quando há essa unidade, né? Realmente, né? Então, as pessoas que estão unidade em amor, né? Porque o caráter de Deus é amor. Então, se eu digo que eu amo a Deus e não amo o Diácono Nelson, tem algo errado aqui. Mas ele discordou comigo
na quinta-feira passada, tivemos uma conversa um pouco, isso é brincadeira, Sim, tá? sim, sim, isso Estamos fazendo assim uma alegoria, Alegoria, exatamente. entendeu? Então, falamos um pouco, muda esse tom de voz, mas depois nós nos ajustamos, oramos juntos, liberamos perdão um para o outro, continuamos juntos. Amém. É uma alegoria que poderia ser verdade. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas não vou largar a mão dele, não. Não vou abandonar esse homem, não. Eu creio que ele não vai me abandonar. Não, de forma nenhuma. Então, o que acontece? Por quê? Eu amo a Deus, ai, que tão lindo, tão bonito, tão sublime, né, diabo? Tão maravilhoso. Ah, não, mas não você que o diabo falou. Deus é amor, Deus é amor, né? Deus é amor, tal. Aí vem uns enviados de Satanás, né? Fala assim, nossa, viu o que o Diácono falou para o senhor? Você viu o tom de voz dele? Você viu da forma que ele falou? Aí eu vou falar, queda de mim, Satanás. Como Pedro falou uma hora quem era Jesus, que era o Filho de Deus, de repente foi usado por Satanás. Você não vai morrer não vou deixar. E tentou não deixar, né? Cortou ele de mal lá. Impedir, né? A missão, né? Então, nós temos a mesma fé, mas temos uma vida em fé, de fé em fé, dando glórias a Deus, muitas vezes aguardando a vitória. Ainda falando sobre a unidade, né? A gente é o corpo de Cristo. Cada um tem as suas diferentes interpretações, né? A respeito da palavra de Deus, alguma dúvida, mas algo em comum que nós temos, o que é? Nós temos um só Senhor, um só Salvador. Amém. Nós cremos no mesmo Deus que realmente se manifestou através do Senhor Jesus. É isso que nós temos em comum. Então, quando nós estamos falando da oração de concordância, quando nós oramos baseado assim num propósito, numa causa, crendo que o Senhor Jesus vai intervir naquela situação. Amém. E quando fazemos isso com fé, realmente, né, de todo o coração, o milagre acontece. Exatamente. Independente da opiniões pessoais, né, de cada um. Então vamos para a parte prática. Entra em Eclesiastes 4. Perfeito, vamos lá. Então, aquilo que eu falei, é um bem comum, né? Exatamente. Vamos aí na prática, na concordância da oração. Porque nós vamos usar a Bíblia sempre. Assim. O livro que o rei Salomão, usado pelo Espírito Santo, que pediu sabedoria, um dos livros dele, né? O livro de Eclesiastes. Tem informações muito bacanas. Versículo 9 do capítulo 4. 4, 9, né? Os irmãos, por gentileza, acompanham, hein? Vou repetir. Livro de Eclesiastes, né? 4. Não tiverem dificuldade, né? E depois Salmos, Provérbios, daí vem o livro de Eclesiastes. Amém? 4, versículo 9, né? Exatamente. Vamos lá. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha só. Isso é uma forma que nós estamos andando juntos, né? Mas aí eu vou para um outro, Deuteronômio, vamos lá, 32:30. Posso fazer um comentário desse livro? Pode. Porque aqui essa palavra está querendo dizer o quê? Sobre o companheirismo. Exatamente. Na verdade, que o companheirismo tem muitas vantagens, pois Deus não nos criou para vivermos isolados uns dos outros. Exatamente. Amém? E todos nós precisamos do amor, da ajuda e do apoio dos amigos, dos familiares e dos irmãos na fé. Mesmo assim, tudo isso é insuficiente sem a comunhão diária com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí nós vamos para Deuteronômio 32:30. Vamos lá, Deuteronômio, o quinto livro, né? Do Velho Testamento. Pentateuco. Aqui tem uma referência para nós, né? Os amados têm dificuldade de acharem, né, os livros da Bíblia, né? É bom colocar como referência, né? Isso aqui, o quinto livro, né? Amém. Um dos primeiros 5 livros, né, do Velho Testamento. Amém? Costumo colocar isso para até me ajudar, né? Encontrando. Amém. Amém? Deuteronômio 32:30. 32. Estou procurando outra coisa. Já está. Outra passagem. 32:30. Porque o tempo está já quase indo correto. Eu tenho que terminar hoje. Vamos lá. 31.
32. 32. 32, 30. Como pode ser que um só perseguisse 1000, se dois fizessem fugir 10.000? Olha só. Se a sua rocha os não venderam e o Senhor os não entregaram? Então você vê quantos vão perseguir? Estou repetindo. Como pode ser que um só persegue 1000? Um só persegue 1000. Sim. E agora? E dois fizessem fugir 10.000. Então, quando eu digo assim, a concordância não é somatória, é multiplicação. Isso que eu falando aqui, isso é matemática. Então, para Deus, se eu estou em concordância, não tem impedimento, nem na terra, nem no céu, se eu tiver em concordância com a palavra de Deus. Justamente. Então, eu olho para a palavra de Deus, ela tem poder, não, ela tem todo o poder. Porque na repetição das leis, eles estavam declarando o que eles fariam se eles estivessem obedecendo a Deus. Então, nos versículos anteriores, eu ainda estou procurando aqui o que eu gostaria de falar e não estou achando por enquanto. Então, o que acontece? Neste momento, a gente percebe que Deus está dando autoridade para um povo que não conhecia ainda Jesus Cristo. Me fez lembrar também ainda sobre autoridade, a passagem que faz, se não me engano, em Isaías, né? Os amados souberam, os coloca nos comentários ali, por favor. Ou a gente durante a conexão vai estar achando. Tem uma passagem que fala, se o inimigo vir por um caminho, por 7 caminhos ele tem que fugir. Exatamente. Se não me engano, Isaías, né? Eu não me lembro agora, estou focado aqui que eu preciso achar mas ali nós temos uma passagem que você falou sobre o princípio anunciado e confirmado por Jesus. Mateus 16. Enquanto isso, eu estou aqui buscando. Mateus 16. E para não ficar calado, o Diácono Nelson vai conversando aí com vocês. Os amados vão nos acompanhando aí, por favor. A melhor forma disso é vocês têm sua Bíblia, né? Realmente. Até é bom que vocês tenham esse manuseio com a palavra de Deus, né? Vai adquirindo essa prática, né? E chega, os amados irmãos, né? Que eles chegam na igreja, livro tal. Quando vê a pessoa pega, tem aquela dificuldade, né? Até porque são que nem os bereanos, né? Exatamente. Em Atos dos Apóstolos. Pessoas vão até lá no índice, né? Procurar, né? Realmente. Ser novo convertido, a gente até entende, né? Agora, quando você está há 20 anos na igreja. É verdade. Achei. Amós 3. Amós 3? Então vou aqui ler. Obrigado. Mateus 16. Né? Não, primeiro deixa eu ler aqui. Sim. Amós, ele diz assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, que era uma exortação para os filhos de Israel sobre o que aquela família de Israel subiu da terra do Egito. De todas as famílias da terra, só a vós os tenho conhecido. Portanto, dizendo que eles eram um povo especial, um povo único, os punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É verdade. Se você não estiver em concordância, não vai ter resultado. Dentro da igreja, dentro da sua família, dentro do seu negócio, do seu trabalho, ou dentro do teu colega de trabalho. Tem uma passagem que fala também, parece que um nó de... Uma corda com 3 nós não se rompe, né? Exatamente, acho que é aqui também. Aqui também que fala, né? Em Amós. Então, ele fala sobre concordância também. Então, e aí a gente percebe, achou? Então, Mateus 16, né? É o versículo 16. 16. Vamos lá. Vai até o 19. Perfeito. Por esse negócio aqui. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão, Bar Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou,
mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o 19, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus estava dando autoridade para Pedro, né? Ele viu em Pedro, apesar de todas as suas língua grande que ele tinha, só temperamento forte. Então a gente percebe que Pedro ele teria essa autoridade de ligar e desligar, porque não é como a igreja romana, católica romana, nós somos católicos protestantes, interpreta muitas vezes que é através de Pedro, tal. Não, Pedro seria um dos principais apóstolos, mas verdadeiramente é a autoridade que teve para Pedro liderar um grupo de 11 pessoas que cresceu. Esse grupo cresceu. Sim. E aí essa autoridade é dada para qualquer cristão, né? Então, Jesus falou uma revelação para Pedro que naquele momento ele não entendeu direito. Mas essa revelação é fundamental, que quer dizer que a igreja edificada em Cristo, ela tem autoridade em qualquer assunto de acordo com a palavra, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E tanto que se ela estiver totalmente, é verdade, né? Tanto que fala no versículo 18, né, pastor Ricardo? Pois também eu te digo que tu és Pedro. E Pedro em egípcio quer dizer Petra, né? Exatamente. Em grego, né? Petra, né? E sobre essa pedra, ou seja, Jesus, né? Edificarei a minha igreja. E se eu andar 2 capítulos para frente, 16 mais 2 dá? Sim. 16 mais 2 dá quanto? 16 mais 2, mas 18, né? 18. Então esse que eu li, né? O 18, né? Não, 2 capítulos para frente. Assim, o 20, né? Não, 2 capítulos, não versículo. Os capítulos, perdão. 18. 18. Aí a gente vai ver um outro resultado, que Jesus estava dizendo que 18 e disse, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, né? E repetindo, né? Que ele falou a Pedro, né? Será ligado no céu. Então, foi mais do que uma afirmação. Eu falei lá atrás, mas estou falando aqui de novo. É tá? verdade, né? E tudo que desligar na terra será desligado no céu. E aí no 19, né? Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, você vê? Concordarem na terra, tá? Acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai. Então, está no céu. Vou fazer uma referência, vai até o 20, mas eu vou fechar um negócio, porque eles falam qualquer coisa. Eu vou pedir o rapaz lá que é casado, que tem dinheiro na Suíça. Não, né? Qualquer coisa de acordo com a palavra. De acordo, exatamente, de acordo com a palavra. E o 20, onde estiverem, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Senhor Jesus, né? Aí estou eu no meio deles. A autoridade estava onde eles estavam, no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas. Naquele momento estavam exercendo o quê? O ligar na terra. E ali eles estavam esperando a resposta do ligar dos céus. E essa resposta do ligar dos céus fez um acordo, primeiramente na terra fechado, onde a porta do inferno não prevalecereu com aquele momento, porque Satanás ele ficou surpreendido com a ressurreição de Jesus, e ele estava querendo impedir o crescimento da igreja. E a perseguição começou muito logo em cima de Pedro e de João, né? Na estrada de Formosa, porque ele queria o quê? Travar a igreja. Mas naquele momento a gente viu que a autoridade prevaleceu de acordo com a palavra de Deus. Então a ligação foi feita e não foi interrompida. Se a sua oração estiver nessa ligação de concordância, de acordo com a palavra, nunca será interrompida. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho um comentário até aqui na minha Bíblia, sobre o versículo 19. Se 2 concordarem, olha só a importância que a grande autoridade, uma grande autoridade na oração coletiva e unida, né? Não é só coletiva, tem que ser unida, né? Como nós falamos, a unidade, a mesma fé, o mesmo propósito. E na mesma fé, a unidade ligado
na mesma visão, de acordo com a palavra, mas com fé. E aqui Eu fala, posso estar em unidade e pode estar na mesma visão, mas se eu estiver começando a oração, chegar lá na frente, hoje já estamos no 8º dia, não aconteceu nada, sei lá, acho que não vai acontecer nada, não está na mesma frente, então, desconectou. e quer ver o que? Não só a fé, mas a dedicação Então, a Cristo. você vê que a séria oração, ela faz o quê? Ela nos ensina a ligar e desligar, ela nos ensina a suplicar, ela nos ensina a concordar, ela nos ensina a orar com fé, ela nos ensina, então, uma oração unissona, uma oração em unidade, uma oração onde, no momento que eu estou orando, voz alta ou voz baixa, respeitando quem estiver orando, de preferência, meu irmão, minha irmã, e olhando o determinado assunto que foi colocado de acordo com a palavra, com o Espírito Santo me ajudando nessa oração, eu vejo que há uma direção, e essa direção traz um efeito que a causa é a resposta. E essa resposta vem dos céus. E quando essa resposta vem dos céus, está selado, está consumado. O senhor falou muito bem sobre a resposta. Pessoa que está nos acompanhando do outro lado, tem o Espírito Santo até me tocando, que a pessoa deve ter essa seguinte dúvida: se eu tenho meu companheiro, minha companheira em casa, se eu estou numa oração, num propósito de oração, e essa pessoa, o marido, o esposo, a mãe, não sei, ela não está na mesma concordância, eu sinto que essa pessoa está com a seguinte dúvida. Então, qual é a dúvida? Será que isso impede o milagre, pastor Ricardo, de acontecer, se não tiver no mesmo propósito? Depende como eles estiverem reunidos. Se eu estiver fazendo um culto na minha casa, e eu faço um culto na minha casa todo dia tal, dia Y, ou combinei com a minha família que vamos orar tal, todos os dias, tal dia, tal horário, vamos ler a palavra e vamos fazer essa oração. E aí temos um propósito nessa oração, mesmo aquele que não tem a mesma fé, né? A gente vai observar naquele momento, a gente que é ligado no Senhor, está com aquela, realmente, a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar, naquele momento, o discernimento. E aí, mesmo que a oração da pessoa não foi de acordo com aquilo, você tem a autoridade de chegar até abraçar e falar assim: Senhor, nesse momento eu quero que revista meu marido, meu filho, minha filha, que não tem a mesma visão, como Eliseu abriu a visão daquele moço no livro de 2 Reis, da preocupação dos fatos, que ele viu que estava do lado externo, material, mas não viu do que estava do nosso lado, no mundo espiritual. Que o Senhor, nesse momento, receba esta visão, essa direção. Se tiver aquela oração que está, você, sua mulher, que está fazendo todos os dias, tal, e você está percebendo que não está na mesma fé, você cobre ela, ou ela cobre ele, numa oração, primeiramente de amor, não de exposição, que tem um homem e mulher que fala: Senhor, ela não tem a mesma fé, eu sabia, ela não tem a concordância, né? Aí a mulher vai ficar mais incrédula. Por isso que o milagre não acontece. Por isso que o milagre não acontece. Tem uma mulher incrédula, né? Ou o homem incrédulo. Então, aí você traz para perto, abraça: Senhor, mostra o coração do meu marido, mostra o coração da minha esposa, que está para chegar. Pega a mãozinha dela, a mãozinha dele, que nós possamos estar nessa mesma porção. Estamos dois ligados na terra, e o Senhor está ligando no céu, isso aqui, de acordo com a palavra de Deus. É fatal. Com amor. Eu acho que é válido também essa pessoa que tem alguém em casa que não tem a mesma fé, pedir a seguinte oração, ao qual Elias fez para que abrisse os olhos do moço, né? Para que enxergasse o exército dos anjos. Elias, né? E tinha um moço dele que pediu que abrisse os olhos dele, quando veio visse o exército de anjos, né?
Sim. Foi Foi a referência que eu... referência, né? Que o senhor deu, né? Para que Deus venha abrir os olhos de você, amada irmã, que tem alguém em casa, né? Que, como o pastor Ricardo falou, que não tem a mesma fé, muitas vezes ela realmente, né, discorda, né? Com, você está focado na paz de Deus, muitas vezes você realmente não é entendido, né? Realmente você, muitas vezes o que sofre, né? Muitos complexos, é taxado até como, muitas vezes como louco, né? Não é verdade? Que a pessoa está no mesmo propósito de oração e assim o seu ente querido, alguém da sua casa não entende, não é verdade? Muitas vezes a pessoa pega e realmente ela acaba acabando até realmente te criticando ou te condenando, né? Abre segundo 3, 6, 14. Algo o Espírito Santo está revelando. Amém. Tem pessoas que têm passado essa situação. Amém. É Amém. Abre segundo Reis 6, Segundo Reis. 14. Segundo Reis 6, 14. Outra coisa, se nós erramos aqui, se não está nisso, está naquilo. Sim, pode aumentar os comentários, a crítica, a gente está aberto aqui, né? Porque às vezes a gente confunde. É verdade. 6,14, né? Vamos lá. Aqui, ó. Segundo Reis 6,14, diz o seguinte: então enviou para lá cavalos. O 13, né? Acho que é melhor ler o 13 antes, né? Tá. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis está em Dotã. E o 14: então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o 15: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu Eliseu, perfeito. Os amados me perdoam, né, que eu falei Elias, né? O pastor Ricardo está aqui para nos corrigir. E eu Eliseu e disse: Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Então, aí, esclarecido. Então, e ali também eu digo assim, você vê que Eliseu, ele podia falar: pô, cara, você não aprende mesmo, né? Ele falou assim: cara, Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Então é com carinho e amor que você faz com a pessoa, você conquista a pessoa da sua casa, que é difícil. Então, se olharmos lá Eclesiastes 4:12, que o Diácono Nelson falou, sim, nós vamos correr, porque nós estamos chegando no finalzinho aqui, daqui a pouco. Vamos encerrar hoje, né? Vou tentar. Sério? Vou tentar. Se eu não conseguir, vocês vão me perdoar. O pastor Fábio vai ter que exercitar compaixão. Aqui é o Espírito Santo, né, que nos conduz. O pessoal não entende, né? Eclesiastes 4:12, né? Vamos lá. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras, né, não se quebra tão depressa. Eu falei, né? E só para dar uma ponto e vírgula, oração de concordância igual de oração uníssona, há uma pequena diferença, né? Por quê? A diferença entre oração de concordância e oração uníssona é bem linear, é uma coisa muito sutil, né? Por quê? Na uníssona, como estavam eles lá reunidos, deviam estar todos orando em voz alta, ou pelo menos a maioria. Eles estavam orando ao mesmo tempo, individualmente. E agora você ora, agora você ora. Eles estavam ali, naquele mover, e orando, a mesma causa: ó, Senhor, queremos estar revestidos, não sei o que, tá. Então,
como na situação que quando Pedro sai, né? Em Atos 4, ele estava preso. Não, em Atos 4, Atos 3, eles operaram um milagre. Atos 4, tentaram prender eles, acusarem eles, ele voltou lá, não foi contra a prisão. Ele voltou, e quando ele voltou, ele realmente ele puxou uma oração e falou assim: olha o que eles estão fazendo contra nós, que neste momento o Senhor nos dê mais ousadia para pregar o Evangelho, não sei o que, blá blá blá, e o lugar tremeu. Esse foi a prisão 4. Da prisão foi outro. Então, o que acontece? A oração de concordância, duas ou mais pessoas que se reúnem, né? Uma pessoa ora, outra escuta e concorda na oração. Na unissona, é todo mundo falando. Essa é a única diferença, né? Então, é como o Salmo 133 que fala: ó, quão bom e quão suave os irmãos estarem em união, né? Então, ali é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e vai descrevendo, né? Então, a oração onde a igreja, né, ao mesmo tempo ora em voz alta, respeitando o assunto que foi colocado, no caso lá de ser vestido com o Espírito Santo, né, todo numa mesma direção, né? É como se estivéssemos aqui na janela 10h40 e o Brasil fosse o terceiro país mais perseguido, cristãos perseguidos, e aqui está um monte de gente querendo arrombar aqui, entrar para prender a gente, e estava aqui a oração, todo mundo junto, né? Orando, ó Senhor, então existe uma grande unção e poder quando você está nessa oração conjunta, unissona, aquele mesmo, né, dedicação disponível dentro do corpo de Cristo. Então isso e aí nós temos o que mais? A oração de súplica nós falamos, né? Falamos também, agora fazendo um resumo, tá? Vamos fazer um resumo. Vamos ver, porque senão não vai dar, estamos chegando no final. Então, o resumo assim, se a gente for ver desde o começo, nós pautamos entre 8 tipos de oração. Uma oração da fé, né? Quando pegamos aquela questão que Jesus, né, fez com que aquele figo que vira apodrecer, sem ficar, né, passando o dia, vira amaldiçoou a figueira. Então ele falou assim, você fala para esse monte pular de lá para cá, foi Marcos 11, se não me engano, e ele vai cair, né? Nós falamos que é um monte Sião, vai cair no mar vermelho, tá? Mar Morto, desculpa. Mar Morto. Então a oração da fé também, Mateus 21, 22. Quando pedires com fé, né? Pedires com fé, né? Crendo, recebereis. A outra é a oração de consagração, né? Você pode ler Lucas 22, 42. Então, essa de consagração, no qual nós colocamos as nossas vidas diante de Deus para Ele fazer o que quiser, o que desejar em nossas vidas, né? Tipo aquela passagem de Elias. Ele olha lá, vê o trono, vê Deus, e ele fica todo assustado. Olha, viu o trono de Deus, os anjos, os querubins e tal. Senhor, eu sou homem, lábios impuros, Cristo vem um anjo com a tenaz, santifica a língua dele e tal. Aí Deus faz a pergunta, eu falei: quem enviarei? Ele envia-me a mim. Então, o que fala? Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Consagra a missão. Os versículos antes ele estava lá, suando sangue. Uma gota de sangue, aquela angústia, né? Aquela angústia. A terceira seria a oração de louvor e adoração, né? João 4, 24, eu leio.
Então, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Né? Então, aí tem Atos 13 também. A outra, né, só dando um toque, né, esse tipo de oração é feita quando nós estamos querendo exaltar, engrandecer o nome do nosso Senhor, né, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. E aí, a quarta é a oração de entrega, né? 1 Pedro 5,7, né? Porque em Filipenses 4 nós lemos daquela vez: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E Pedro diz, Aqui, o ver o 6, né, pastor? Que é uma condição, né? Né, pastor? Humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí no 7, depois de se humilhar diante do Senhor, ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. então, Amém? Deus cuida. E muitas vezes a pessoa quer chegar diante de Deus com soberba. Não, o Senhor tem que me dar isso, tem que... Não, no 6 ele tem a condição. Você tem que se humilhar. Exatamente. Primeiramente. Porque quando vem a preocupação, vem o que? A ansiedade. A ansiedade faz uma parede contra Deus, não. Você não consegue ter a fé. Você não consegue ser assistido por aquilo que é. Porque vem incredulidade. É natural. É natural, porque Então, a pessoa fica preocupada, fica ansiosa e ela se entrega. tem ansiedade, o que gera na pessoa? A pessoa começa a resolver as coisas por si própria, né? Ela começa o quê? Automaticamente cobrar de Deus. Senhor, eu tenho feito isso, aquilo, eu tenho ido à igreja, orado, não sei, por que o Senhor não fez ainda comigo? Mas é por isso que o apóstolo Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou, não sei, você tem que se humilhar. Você tem que o quê? Reconhecer Que você é pecador. É pecador. E precisa Né? E você precisa desse perdão de Deus. E ver como a palavra de Deus é sábia, né? Então, nós temos que lançar no Senhor todos os nossos problemas, ansiedades, angústias. Você está terminando o mês, tem gente que tem aí um monte de coisa para resolver e parece que as coisas parecem que estão... Mas tem que colocar isso nas mãos do Senhor, se humilhando, dizendo: Senhor, estamos aqui. Outra é a oração em línguas, sim. Né? Nós falamos sobre 1 Coríntios, capítulo 14. Né? Não vamos entrar, né? Quando oramos em línguas, nós fazemos aquela conexão de intimidade. Nós trabalhamos a nossa alma com a ajuda do Espírito Santo para que possamos ser recarregados pelo poder do Espírito Santo. Né? A oração de intercessão. Né? A intercessão é você se colocar na brecha, nós falamos, é a sexta oração. Né? É orar para impedir um juízo, como foi lá Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. 1 Timóteo 1? Segundo. Eu li aqui, eu estava em 1 Coríntios, né, 14. Eu quero que eu leia 1 Coríntios 14? Falando sobre oração em língua, né? Não precisa, né? Precisa. Então vamos lá. Nós estamos chegando no 2 minutos, passamos 3 minutos, daqui a pouco o Samuel chega aí e está traduzindo. Nosso diretor aí já logo vai nos avisar. 2 Timóteo 2, 1 a 3. 2, 1 a 3. Vamos lá. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos. Eu falei, 1 Timóteo 2. É o primeiro, né? Foi mal demais. É que eu estou preocupado com o horário. Notei que estava mesmo, né? Discordância, né? Primeiro, devendo suas orações por todos os homens, né? Isso, né? Então vamos lá, 2:1. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. E seria, amado mestre, deprecações. É você realmente se colocar como deprecar, é você se romper diante da situação
que está acontecendo à sua volta. É como uma questão de humilhação mesmo. Você tirar toda a resistência, né? Só vou dar uma conferida aqui. Mas pode continuar. Então, assim, façam deprecações, como eu disse, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Pedir de forma insistente e submissa, né? Então, implorar. Realmente. Então, tem uma hora que você está se rasgando diante dele, né? Então, Perfeito. Aí no 2, né? Você falou? Versículo 2, né? Você falou? Pelos reis, né? E por todos que estão em até o 3. Todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. É o 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Amém. E o outro que nós falamos, oração em concordância, né? 2 ou 3 se unem, com fé, com propósito, Mateus 18. E a oração unissona, né? É aquela que a gente falou sobre perdão no Atos dos Apóstolos, né? Então a igreja se levanta de uma forma de orar junta, né? Respeitando, né? Cada um que está ao seu lado. E só para dar uma finalizada, cara, tinha bastante coisa. Até Jesus. Bom, nós vamos pontuar aqui somente, puxa aí, no meu pai, 11 situações que podem impedir a sua oração, mas vou tentar ser o mais rápido possível, né? Porque a oração é conversar com Deus, né? E Deus tem interesse de ouvir e responder todas as orações, né? E Jesus disse isso, mas de acordo com a palavra de Deus. Então, nas situações que vão aparecer no dia a dia, vão aparecer obstáculos, dificuldades, vão aparecer coisas que impedem, né? Você até de querer orar, quando o senhor ficou doente, aí o senhor não conseguia orar, tem que ser pelo Espírito. Então, um dos problemas que realmente afeta, e afeta de uma forma as famílias hoje em dia, problemas no relacionamento familiar, né? Então, mãe Pedro, né, dá uma chacoalhada, maridos, viver de comum acordo no lar, né, tendo em consideração com a vossa mulher, que é o vaso mais fraco, vai falando, né. Então, tem problema de pessoas que têm problema com os filhos, né, pai, filho, honra pai e mãe, pai, não retém seus filhos, né, isso, né. Então a gente vai vendo que Deus, ele deu um projeto, que é a família, né? A mulher e os seus filhos. E o projeto família é muito importante, né? A instituição, que é o primeiro, além de ser um projeto, é um ministério, né? Aí você tem o quê? A segunda coisa que impede, né? É a falta de perdão, né? Nós já falamos lá, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa com o teu irmão, né? Se você vai no gasofilas, vai lá, resolve a questão, né? Porque as nossas orações são vidas de acordo com a palavra. Quando a palavra ela tem base, e a base é amor e perdão, né? Então, se não tiver amor e perdão, a coisa não resolve. Deus não pode tratar com um indivíduo, ser humano, né? De uma forma de pai para filho, né? Que é o filho pródigo, se não tiver realmente o mesmo caráter de Deus, né? Casamento é uma coisa, a aliança não tem como esse filho, porque se eu amo, eu também perdoo. Então não pode ter nenhum tipo de rancor ou qualquer sentimento de mágoa, porque Deus não vai olha, estou ouvindo a oração dele, mas não posso fazer nada. Ele deixou escancarado uma brecha. Outra coisa, terceira coisa, é quando a gente vê no Salmo primeiro que fala, olha, não ande a roda dos escarnecedores, né? Então, que a gente não participe dessas rodinhas, né? Não sei se quiser ver no Salmo primeiro, rapidinho. Então,
brigas, confusões, contendas. Né? A terceira coisa é a ação do inimigo para que você não foque de onde vem o seu socorro. Né? Então, Paulo até fala, né, que para a igreja de Coríntios, né, que a causa de contendas, né, é porque os cristãos estão prisioneiros à sua alma, à sua vontade. Eles não estão fazendo a vontade de Deus. Então, nós temos que criar um sistema daquilo que é o fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, né? Ele vai até mansidão, paciência, vamos lá. Então, a sua oração, né? Falei, né? Então, nossa vida de oração, ela tem que ser eficaz. Então, eu não posso ter um problema familiar, relacionamento, tem que resolver. É perdão. Segunda coisa, tem que buscar esse perdão. Terceiro, né, entrar em confusões e contendas, porque as mágoas geram, né, as mágoas são geradas devido a contendas que houver, e essa mágoa ela fica cancerígena quando não há falta de perdão. Justamente. E a inveja também gera contenda, né? Pedro fala, pague-se com o mal, capítulo 3. Então, Salmo 1, certeza? Rapidamente, vamos lá. Pensei que estava esperando. Salmo 1 disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Exatamente. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Perfeito. Quarto problema, que a oração não vai subir: egoísmo. Tiago, capítulo 4, fala: pedis, não saber que pedis por causa dos vossos deleites, por causa daquilo que você quer, não o que a palavra de Deus tem, né? Então, a pessoa pode ter ousadia de pedir, mas pede não para edificação, né? Ou do corpo da igreja. Quero ser pastor, não concordo com isso, estou querendo, não vem fala, então entra em um bem comum, né? Para beneficiar o próximo, seu irmão, né? Ele não honra, não respeita, então aí já viu. Quinto, motivação errada. O que é motivação errada? No Salmo 66, versículo 18, diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me terá ouvido. Então, Jesus, quando ensinou em Mateus 6,5, ele diz: quando orares, não serem como os hipócritas, que gostam de orar em pé, fazendo aparecer, que eles querem bater no peito e tal. Então, a oração, ela tem que estar verticalizada, né? Com finalidade de o quê? De resposta da parte de Deus. Se tiver alguma coisa no meu coração, na minha alma, que está fora do propósito de Deus, a oração ela não vai ter efeito. Mas se o meu coração tiver um coração humilde, sincero, com a motivação certa, aí vai embora. Outra coisa que impede: falta de generosidade para com o próximo. Provérbios 21, 13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido, né? Então, se a gente olhar 1 João capítulo 3, que fala sobre o amor, e Cristo deu sua própria vida por nós temos que dar a nossa vida para os irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu seu irmão padecer necessidade de fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, amor ao próximo é o segundo maior mandamento. Só não tem a generosidade. Eu não vou ter uma oração eficaz. E a sétima é incredulidade, né? Tiago também fala: você pedir, peça com fé, não duvidando, né? Então, a dúvida, eu digo que é o ladrão que rouba aquilo que Deus rouba a fé, né? A tua fé. Então, nós já falamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente tem que entender que a Bíblia diz que Deus
nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual, as regiões celestiais, em Efésios 3. E eu acho que eu vou tentar terminar no 8º. O que impede quando você não conhece a palavra de Deus, quando você falta conhecimento do que somos em Cristo, né? Porque o livro de Oséias, capítulo 4, diz, e Jesus falou também, errar é ser uma briga de salvos seus com, né, com aqueles que acreditavam em ressurreição, né, com os fariseus, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, né? E o Oséias diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. As orações têm resposta quando você sabe a sua condição de filho de Deus em Cristo. A ignorância que traz insucesso, né? E quando também o 9, confissão errada. Hebreus 10, 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel e vai cumprir. Deus é fiel. Então, aquilo que você confessa a respeito do que você orou, se está de acordo com a palavra de Deus, não tem que ter incredulidade. Então, se você confessa a respeito daquilo que você pediu, você está anulando qualquer brecha que estava aberta, né? Então, nós temos que tomar cuidado para conhecer a palavra de Deus e ver o que nós temos, né? Então, só 2, vai. Depender da fé dos outros. Nem sempre as pessoas crerão como você. Algumas crerão além, outras crerão menos que você. O Senhor lhe deu uma medida de fé para que você use e desenvolva. Então use sua fé na oração e ela certamente, né, funcionará. Tem gente que usa o irmão de muleta, né? Então, ora por mim, ora por mim, ora por mim, né? E a última é orar repetitivamente, né? Jesus falou em Mateus 6, né? Useis palavras repetitivas, né? Com vãs repetições, e acho que muito falar bonito estão fazendo a vontade de Deus, né? Com todo respeito aos amigos católicos, oração não é uma reza, né? Exatamente. É uma coisa repetitiva, né? Oração, como nós falamos desde o início, é falar com Deus. Amém. Amém? E aí nós deixamos para um outro dia sobre oração e jejum, que aí é uma junção de superpoderes da parte de Deus. Amém. Amém? Então nós vamos terminar aqui chorando. Encerramos, né? Então segue a oração. E se quiser fazer pergunta, estejam à vontade. Perguntar alguma dúvida, né? Os amados, se tiver, podem ali, colocar ali nos comentários, né? Exatamente. E aí, nós terminamos aí o nosso série oração. E nós vamos começar com o livro de Joel. Pastor! O livro de Joel! Mas o livro de Joel ele é pequenininho, né? Vamos falar no livro de Joel é pequenininho. E aí o que vai acontecer? Mas Deus trouxe uma palavra profética no dia 31 de dezembro para nós. É uma palavra para a Igreja Apostólica Casa da Cura. Vou até dar o endereço ali na sua de vocês, no 825. E nós estamos aqui no Jardim das Mercedes, em São Paulo, capital. E aí, o que acontece? Nós sabemos que o livro de Joel é um livro pequenininho, que é depois dos profetas maiores, né? A gente tem esse livro de evidência, né? Mas sabemos que o livro de Joel pode ser pequeno, mas tem algumas coisas que são muito interessantes. Importantíssimo, muito revelações. Né? Então, a gente tem que obedecer o que o Espírito Santo trouxe para a igreja. Essa é a nossa série será sobre o livro de Joel. Então, nós passamos os profetas maiores, são Isaías, Jeremias,
né, incluindo Lamentações, Ezequiel, Daniel. Aí tem o livro de Oséias, que eu gosto muito, e temos depois o livro de Joel. São 3 capítulos, né? E dá uma exortação exatamente para a igreja, para os judeus, né? E na época pós, né? O exílio de Babilônia. Exatamente. Então nós vamos falar sobre esse assunto. E aí, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. Amém? E aí eu vou fazer a oração e já. Essa programação, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos perdão porque passamos de uma forma correndinha no finalzinho aí, e nós queremos que todas as pessoas que ouviram, vão ouvir, que eles sejam, Senhor, impactados com o Espírito Santo, através da Palavra de Deus. Amém. Sabemos que a Palavra de Deus não volta vazia. E sabemos, Pai, que as pessoas necessitam, Senhor, ter uma comunhão em buscar a Ti, em oração, em devocionais, em leitura, que a gente entenda que não é só oração, mas há, Senhor, todo um processo que nós temos que seguir de obediência, de submissão, um processo de, Senhor, muitas vezes jejuar, um processo de conhecimento da palavra, um processo de momento de oração com o Espírito Santo, para desenvolver os dons e confiar sempre na palavra. Nesse momento, Senhor, eu quero saudar cada um que está do outro lado. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todos os males. Repreendemos todo espírito do inferno, todo espírito da morte, todo espírito da enfermidade. Declaramos, Senhor, um tempo maravilhoso para este Brasil, sabendo que os dias serão piores, mas a igreja que se levanta para orar para o Brasil, para o líder deste país que está, Senhor, passando como outras nações situações difíceis, que toda palavra amaldiçoada contra o líder dessa nação e contra o Brasil nós quebramos em nome de Jesus. Aqui não terá outra cor senão a cor da bandeira do Brasil. Aqui não terá outro Senhor senão o Senhor Jesus Cristo. E nós declaramos, Pai, esta nação celeira espiritualmente, primeiramente, de ministérios que correrão o mundo levando a palavra de Deus. E depois, Senhor, como alimento para este mundo que precisa de alimento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os amados irmãos, irmãs e amigos que gostaram dessa conexão bíblica, que acompanharam toda essa série, né? Inclusive de hoje, no episódio final, né? Esteja ali, por gentileza, né? Eu, pastor Ricardo, pedimos que esteja compartilhando com seus amigos, grupo de WhatsApp, sabe, se inscrevendo ali no nosso canal, né? O YouTube, né? Ali, colocando sua inscrição e ativando a notificação. Cada vez que esse vídeo entrar no ar, ele vai estar ali avisando. O seu celular, o seu computador, tá ok? E aí vocês estão nos ajudando, tá ok? Compartilhando e fazendo ali seus comentários, realmente dando sugestões, críticas, estamos abertos, amém? E eu vou finalizar passando a programação da nossa igreja, né? Como o pastor Ricardo falou muito bem, localizado aqui na Rua Nossa Senhora das Mercês, 825, o bairro Vila das Mercês, Ipiranga, São Paulo. Nós temos nossa programação, começar às terças-feiras, né? O culto ao Espírito Santo, o qual o pastor Ricardo é um dos preletores, né? Amanhã, no caso, né? Está ali ministrando a palavra de Deus, e outros dias temos outros amados irmãos, presbíteros, né? Pastores que estão ali ministrando a cada terça-feira do mês. E temos as quintas-feiras, o culto, né? Agora de batalha espiritual, né? Sob a direção da pastora Eliane, né? Está ministrando ali as quintas-feiras. E esse de quinta é presencial, ao contrário de terça que ainda é live, né? Quinta-feira sou eu que vou ministrar. O senhor vai ministrar, né? Quinta-feira. Amém. Glória a Deus. Espiritual. Vai trabalhar, né? Trabalhar. Para a glória de Deus. Glória a Deus. E aí na quinta-feira, como eu disse... Trabalhar bastante essa semana. Amém. Quinta-feira vai ser presencial, viu? As quintas-feiras, né? Às 20 horas. Os irmãos podem, estiver aqui próximo, aqui, podem nos visitar, né? Serão todos bem-vindos, né? Todo o aparato de segurança, álcool em gel, máscaras aqui disponíveis.
tem uma sexta-feira, nossa conexão bíblica, né? Às 20 horas. Às vezes pode atrasar um pouquinho, mas como eu disse, se ativando a notificação, né, o YouTube vai te avisar, né, quando entrar no ar. E para finalizar, os domingos, o culto da família, às 10 horas da manhã. Esse também é presencial, você pode estar nos acompanhando pelas redes sociais, tá ok? Então, que vocês fiquem todos ali atentos, que realmente nossa programação é rica, né? Graças a Deus. Graças a Deus por isso, que realmente nosso Deus, ele, diante de todas as riquezas que ele tem nos dado, a gente tem, porque é retribuído com um pouquinho, né? Diante de tudo isso. Então, os amados, fiquem à vontade para estar nos prestigiando, ok? E nos perdoe que hoje nós passamos mais de 1 hora, viu? Não deu, porque era a última, não deu. Ainda que o senhor deu uma enxugada aí, né? Deu uma... Eu não gosto de seguir o protocolo, mas eu tive que seguir aqui o protocolo, eu gosto de deixar o Espírito. Aí eu tive que dar uma finalizada. Então, me despeço aqui, saudando os amados irmãos com a paz do Senhor, e tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Paz do Senhor, até semana que vem, com o livro de Joel. Amém. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.